Atividade de Matemática no livro Liga Mundo, páginas 72 e 73. Resolvendo probleminhas. Então, nós vamos ver alguns problemas sobre divisão, multiplicação, né? E quantidade, né? Então, vamos lá. Uma fábrica de bolas de tênis produziu 15.678 bolas em um dia. Então, vejam, em um dia, 15.678. Todas elas foram separadas em embalagens com 3 bolas. Então, esse total, que é o total de bolas, elas foram colocadas em embalagem que vai 3 bolinhas. Então, 3 aqui, 3 aqui. Elas foram separadas, elas foram divididas em embalagens com 3 bolas. Então, quando eu tenho um total e eu quero saber, né, a menor quantidade ali desse total, quantas partes ela foi dividida, né? Então, eu vou fazer a conta de divisão. Vamos lá? 15.678 eu vou dividir pelo tanto de bolinhas que foi colocado em cada embalagem, tá? Para saber quantas embalagens foram usadas, quantas embalagens foram formadas, tá? Então, vou dividir por 3, que é o tanto de bolinha que vai em cada embalagem. Tabuada do 3. Tabuada do 3, ó. Então, faço aqui, ó. Olha só, fiz ali a tabuada, né? Para ficar mais fácil para vocês verem. Mas lembrando que tem que saber a tabuada de cor. 1, dá para dividir por 3? Não. Então, eu vou juntar a unidade, a dezena de milhar com a unidade de milhar. E virou, ó, ficou 15. Tabuada do 3 tem 15? Tem. 3 vezes 5. 3 vezes 5, o 15 eu vou pôr aqui embaixo no dividendo. 15 menos 15, 0. Eu ainda tenho a centena. O que eu faço? Abaixo ela. 6, tabuada do 3 tem 6? Tem. 3 vezes 2. Então, esse 2 eu vou colocar aqui no quociente, ó. 3 vezes 2. E o 6 eu vou colocar aqui na conta embaixo do dividendo. 6 menos 6, 0. Ainda tem um número para baixar, para fazer conta. Então, abaixo 7. Tabuada do 3 tem 7? Não. Qual é o menor que 7 aqui? O 6. Então, 3 vezes 2 é 6. 6. Eu tenho 7 menos 6, 1. Ainda tenho 8, abaixo ele. Tabuada do 3, ó, 3 vezes 6, 18. Então, é o 6. 3 vezes 6, 18. 18 menos 18, 0. Tá? Então, ó, quantas embalagens completas foram formadas? Resposta: foram formadas 5.226 embalagens. Então, 5.000 eu vou ter
5.226 embalagens, em cada uma delas vai ter 3 bolinhas. Vai sobrar alguma bola? Não. Então, essa conta é exata, tá bom? Vamos para 2. Uma papelaria fez uma encomenda de lápis para venda de início de ano. Foram solicitados 15 caixas com 144 lápis em cada uma delas. Quantos lápis a papelaria encomendou? Aqui eu tenho o contrário da divisão, porque ele pediu cada caixa, ele está pedindo de cada uma e cada uma delas tem 144 lápis. Aí eu vou ficar contando 144 mais 144 mais 144, 15 vezes? Não. Quando eu tenho a soma de números iguais e muitos, então eu faço a multiplicação. Então, eu vou fazer 144 vezes 15 caixas. Como vai ficar essa conta? Primeiro, faço a unidade, tá? Esqueço 1. 5 vezes 4, 20, vão 2. 5 vezes 4, 20, mais 2, 22, vão 2. 5 vezes 1, 5, mais 2, 7. Acabei a unidade, né? Então, já fiz a unidade. Agora, eu vou começar pela dezena. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 1, 1. Acabei, fiz a unidade e fiz a dezena. Então, agora é só somar. 0 mais 0, 0. 4 mais 2, 6. 7 mais 4, 11. Vai 1. 1 mais 1, 2. Então, quantos lápis a papelaria encomendou? A papelaria encomendou 2.160 lápis. Certo? Então, ficou assim, ok? Agora, vamos calcular a quantidade que cada pessoa conseguiu economizar ao longo de um ano. Sandro economizou, ele guardou R$1.750 e seu irmão guardou o dobro desse valor. Então, presta atenção, vocês já conhecem, né? Vocês já viram isso no terceiro ano, dobro, triplo, dobro. Dobro é quando você tem alguma coisa e dobra, você faz 2 vezes. Para lembrar como é o dobro, então, ó, dobrou. Ele vem de, olha a primeira palavrinha aqui, ó, dois, tá? Então, quando eu falo em dobro, dobro é 2 vezes. Assim como eu falo triplo, é 3 vezes. Quer ver? Olha lá, o que eu fiz para vocês, ó. Quando eu falo dobro, olha o início, dobro, vem de 2, ó, o dois, né? Ó, 2. Então, ó, ele inicia com a mesma. Então, são 2 vezes. Quando eu falo triplo, ó, igual também, ó, 3, né? Vem de 3, então 3 vezes. Quádruplo, ó, a mesma inicial. Quádruplo vem do quê? De 4. Então, 4 vezes, né? Então, eu multiplico, eu dobro sempre
por 2, quando eu dobro, eu sempre vou multiplicar pelo aquele número dobro triplo, que vem de 3, quádruplo, que vem de 4, certo? Então, vamos lá. O Sandro economizou 1.750 e seu irmão guardou o dobro desse valor. Então, se o Sandro tinha 1.750, o irmão tinha 2 vezes essa quantidade, certo? Então, ó, o Sandro tinha 1.750. O irmão, ele tinha o dobro, 2 vezes esse valor. Qual o valor? Esse valor aqui. 2 vezes 1.750. Então, quantos reais o irmão do Sandro tinha? Quantos reais o irmão do Sandro economizou? Então, vamos lá. 1.750 vezes 2. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 7, 14. E 1, 15, vai 1. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Olha lá, nós não estamos falando em dinheiro, então vamos colocar o dinheiro, né? Vírgula 00, certo? Posso colocar aqui, faço a conta, só não posso esquecer de colocar a vírgula, certo? Para os centavos. Então, quantos reais o irmão do Sandro economizou? O irmão do Sandro economizou 3.500 reais. Viram? E não se esqueçam, sempre a resposta está aqui nessa pergunta, tá? B. Gustavo guardou o quádruplo. Olha lá. Lembra que eu falei para vocês? Quádruplo. O que é o quádruplo? Olha lá a palavrinha. Ela vem do quatro, né? Olha lá. Então, é 4 vezes a quantia que a André possui. Então, Gustavo, ó. Gustavo guardou, ou seja, ele economizou o quádruplo da quantia que André possuía. Então, ele guardou 4 vezes a mais, né? A quantia de André. E quanto André guardou? André, ele guardou em um ano R$ 987. Então, Gustavo guardou 4 vezes essa quantidade do André, que é 987. Quantos reais Gustavo conseguiu economizar? Então, vamos ver, né? É R$ 987 vezes 4. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 7, olha lá, tabuada, hein? 4 vezes 7, 28. Vão 2. 4 vezes 8, 32. 32 mais 2, 34. Vão 3. 4 vezes 9, 36. 36 mais 3, 39. Não se esqueça, terminou 1, 2 casas, vírgula. 1, 2 casas, vírgula. Unidade, dezena, centena. Então, quantos reais Gustavo conseguiu economizar? Gustavo conseguiu economizar R$ 3.948, certo?
Então, olha como ficou a resposta, né? Eu pego a pergunta, copio ela aqui para colocar a resposta, certo? Vamos para a página 73. Pedro e Carol fizeram juntos 120 pontos na primeira partida do jogo de computador Corrida das Galáxias. Pedro fez determinado número de pontos e Carol fez o dobro de pontos de Pedro. Quantos pontos Pedro fez na primeira partida e Carol? Então vamos lá. Eu fiz aqui para vocês o esqueminha da atividade para vocês entenderem melhor. Olha lá. Pedro e Carol fizeram juntos 120 pontos. Olha os dois, ó. Pedro mais a Carol fizeram 120 pontos. Então, os dois fizeram juntos 120 pontos. Na primeira partida do jogo do computador Corrida das Galáxias, Pedro fez determinado número de pontos e Carol fez o dobro de pontos. Então, Pedro fez um tanto, Carol fez o dobro. O dobro não é duas vezes. Eu sei o número que cada um fez? Não. Então, olha aqui, por isso que eu fiz o desenho, ó. Pedro fez um determinado número de pontos. Carol fez o dobro. Então, ó, uma vez, duas vezes o número de pontos. Eu sei quanto fez? Ainda não. Só que eu sei o total. E quantas partes aqui foi dividida, ó? Tá vendo? Eu tenho, então, uma parte do Pedro e duas de Carol. 2 mais 1, 3. Então, para saber essa parte, né, para ficar igual, eu vou dividir por 3. Tabuada do 3 tem 12? Tem, olha aqui, ó. 3 vezes 4. Então, 3 vezes 4, 12. Menos 12, 0. Abaixo o 0. Tabuada do 3 tem 0? Tem. 3 vezes 0, 0. Então, 3 vezes 0, 0, menos 0, 0. Então, 120 dividindo por 3, eu tenho 40 pontos em partes iguais. 40 aqui, mais 40, mais 40, vai dar 120, né? Então, olha lá, ó. 40 mais 40 mais 40, vai dar 120. Só que, olha lá, quantos pontos Pedro fez na primeira partida e Carol? Pedro, ele não fez uma parte só, né? Então, ele fez 40 pontos. E Carol? Carol fez o dobro. Então, ó, tenho 40 mais 40. Então, a Carol fez quanto? 80 pontos. Ela fez o dobro. 40 vezes 2, 80, certo? Deu para vocês entenderem? Esse tipo aqui de atividade é essa atividade da página 71, tá? É mais ou menos esse tipo. Então, resposta: quantos pontos Pedro fez na primeira partida? Pedro fez 40 pontos e Carol fez 80 pontos. Certo? Então, ó, eu dividi por 3, por quê?
Porque aqui ela teve o dobro mais a do Pedro, tá? Então, quantas partes eu dividi? Em 3 partes. Dividi para dar números iguais. Aí eu descobri a do Pedro e depois eu descubro a da Carol, tá? Luciano e Rose formaram uma dupla para jogar. Dupla é de 2. Para jogar também a Corrida das Galáxias. Eles fizeram 160 pontos na primeira partida. Luciano fez o triplo de pontos que Rose. Então, olha lá. Quantos pontos Luciano fez na primeira partida e quantos pontos Rose fez? Então, a mesma situação que essa, só que na parte aqui diferente, tá? Ó, eles fizeram, Luciano fez o triplo de pontos, aí o menino vai ser, em vez de o dobro, vai ser o triplo, tá bom? Vamos lá? Fiz aqui para vocês, então, ó, a mesma coisa, ó. Luciano fez o triplo de pontos. Quanto é triplo? São 3 vezes. Então, ó, o Luciano, ele fez 3 partes, né, do total de pontos. E a Rose fez uma parte só. Então, quantas partes está dividido aqui, ó? Em 3 mais uma da Rose, 4 partes. Por isso que eu vou dividir 160, divido por 4. Tabuada do 4. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 4, 16. 16 menos 16, 0, abaixo 0. Tem 0 na tabuada do 4? Tem. 4 vezes 0. 4 vezes 0, 0, menos 0, 0. Então, deu 40. Quantas partes a Rose fez? Ela fez uma, né? Por quê? Porque o Luciano fez o triplo. Qual é o triplo de... Aqui, ó, seria 40, 40 e 40, né? 40 mais 40 mais 40. Quanto é? 40 vezes 3, que ele fez o triplo. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 4, 12. Então, o Luciano fez 120 pontos. No total. E a Rose fez 40 pontos. Deu para entender? Então, vamos lá. Luciano fez na primeira partida 120 pontos. E Rose? Rose fez 40. Vamos escrever? Então, ficou assim a resposta. Olha a pergunta. Quantos pontos Luciano fez na primeira partida? Luciano fez 120 pontos. E quantos pontos fez Rose? E Rose fez 40 pontos, certo? E a última, Gabriela e Cláudia estavam participando de um campeonato de basquete. A dupla sempre é de 2. Conseguiu fazer 200 pontos ao final do campeonato. Então, as duas juntas fizeram 200 pontos. Gabriela fez o quádruplo. O que é quádruplo? Nós já vimos. Quádruplo, ó, vem de 4. Então, é 4 vezes o quadro de pontos de Cláudia. Quantos pontos cada jogadora da dupla fez? A mesma coisa que esse, tá?
Então, vamos lá. Vou fazer o esqueminha para vocês entenderem novamente. Olha só, então, o esqueminha como ficou. A Gabriela fez o quádruplo de pontos de Cláudia. Então, a Cláudia, ela fez uma parte. E a Gabriela fez 4 vezes essa parte, tá? A Gabriela fez 4 vezes a parte da Cláudia, tá? Então, a Cláudia fez uma parte e a Gabriela fez 4. Aqui, então, nós vamos... E as duas juntas, ó, Gabriela mais a Cláudia, ela fez... As duas juntas fizeram 200 pontos. Só que a Gabriela fez mais pontos do que a Cláudia. Então, vamos dividir aqui, tá? Ó, vamos lá, então. 200 pontos as duas fizeram. Só que Gabriela fez 4 partes e a Cláudia fez uma. Então, nós temos aí, ó, 5, né? Tabuada do 5 tem 20. 5, 10, 15, 20 dá 4. 5 vezes 4, olha lá, ó. 5 vezes 4, 20. Então, 20 menos 20, 0. Tabuada do 5 tem 0? 5 vezes 0. Abaixo o 0. 5 vezes 0, 0. Menos 0, 0. Então, ó, cada uma fez uma parte, né? Como a Cláudia fez uma parte, quantos pontos ela fez? 40 pontos, tá? Aí, aqui, a Gabriela não fez 4 vezes o ponto da Cláudia? Então, se ela fez 4 vezes o ponto da Cláudia, ela fez 4 vezes 0, 0, 4 vezes 4, 16. Então, a Gabriela fez 160 pontos. Por quê? Ela fez 4 vezes, ó. 40, mais 40, mais 40, mais 40. Então, ela fez 160 pontos, certo? Resposta: quantos pontos cada jogadora da dupla fez? Gabriela fez 160 pontos, porque eu achei as partes. Como a Cláudia fez uma parte só, né? Então, ela fez 40. E a Gabriela fez o quádruplo da Cláudia. Então, ela fez 4 vezes 40, que dá 160. Então, Gabriela fez 160 pontos. E Cláudia fez 40 pontos. Certo? Olha que gostoso que foi, né? Então, essa foi a atividade de hoje, resolvendo mais problemas. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.